A gente vai iniciar as atividades, a gente vai voltar, né, às aulas da disciplina de pontes, só que dessa forma vai ser em AD. Creio eu que vocês já receberam do Felipe, né, as informações que a nossa disciplina ela vai voltar agora em um projeto piloto de 15 dias. Então, nos próximos 15 dias, que vai de hoje, 14 na verdade, né, de hoje, dia 6, até no dia 20 de maio, nós vamos ter até 3 encontros dessa disciplina. A gente poderia ter até 4, mas eu decidi fazer apenas 3. O primeiro encontro é justamente esse, que é a nossa aula 5, né, que deveria ter sido realizada lá em maio, que o conteúdo é sobre envoltórias das solicitações de esforço. É um conteúdo que vocês já viram lá em Teoria das Estruturas 1, creio eu, né, com o Michel. Creio eu que ele deve ter passado isso. Então é meio que uma revisão, porque é importante saber disso aqui para o projeto de dimensionamento, pro dimensionamento, né, de pontes. Então vamos lá. Então vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa que a gente aprendeu em Teoria 1. Então os objetivos da aula: apresentar e também definir o que são essas envoltórias de solicitações de esforço, apresentar a importância dessas envoltórias no projeto de estruturas, no nosso caso em específico dessa disciplina, né, para as pontes de concreto armado, mostrar quais são os procedimentos de cálculo necessários para a determinação dos esforços máximos e mínimos das envoltórias, que a gente vai ver isso. Quando a gente determinar uma envoltória, a gente quer saber o valor mínimo e o valor máximo dessa envoltória. E exemplificar o cálculo de envoltória de uma estrutura. Então a gente vai ver que nessa aula eu vou pegar uma viga aqui e a gente vai fazer um exemplo para relembrar como é que faz o traçado dessas envoltórias, o cálculo e o traçado, né? Então, né, como eu sempre estou fazendo, vou fazer aqui também uma introduçãozinha básica do assunto para contextualizar, né, antes da gente definitivamente entrar na parte cálculo. Então, envoltórias. As envoltórias limites de um determinado esforço em uma estrutura descrevem para um conjunto de cargas móveis ou também cargas acidentais os valores máximos e mínimos deste esforço em cada uma das seções da estrutura, de forma análoga à que descreve o diagrama de esforços para um carregamento fixo. Então, o que significa isso? Quando a gente estiver traçando envoltórias de esforços, basicamente, a gente vai querer saber, em uma determinada seção da estrutura, qual que vai ser o valor daquela envoltória ali. Basicamente, para aquela mesma estrutura, a gente vai ter um carregamento fixo, carregamento permanente, e a gente vai traçar o diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor, e a gente vai ter o carregamento móvel, em que a gente vai traçar as linhas de influência. E aí depois a gente vai fazer o que? A gente vai somar. Então a gente vai somar em uma determinada seção o valor correspondente ao carregamento fixo, advindo do diagrama de esforço, e também do carregamento móvel, advindo das linhas de influência. Assim, o objetivo da análise estrutural para o caso de cargas móveis é a determinação de envoltórias máximas e mínimas de momento fletor e esforço cortante, o que possibilitará o dimensionamento da estrutura submetida a este tipo de solicitação. Então aqui, gente, só um exemplinho para vocês verem, só para vocês relembrarem, na verdade, né, o que é uma envoltória de esforços. Essa aqui é uma de momento fletor. Essa envoltória aqui, se vocês perceberem, essa parte tracejada aqui, gente, a parte tracejada eu não estou conseguindo indicar aqui para vocês, mas essa parte tracejada aí corresponde ao diagrama de momento fletor, feito com carregamento fixo. E essa parte mais embaixo, essa parte maior que está achurada, é a envoltória. Então a gente vai ver que essa envoltória a gente vai somar o valorzinho que está aí advindo do diagrama de momento fletor em cada seção. Tá vendo que tem a seção 1, 27, 27, seção 2, 36, e na outra seção 1, né, porque isso aqui é simétrico, 27. Então a gente vai somar esse valor com o valor que a gente vai ter
das cargas móveis. Então a gente vai ter um trem tipo que a gente vai aplicar aí em cima para chegar nesse valor de envoltório. E aqui não ficou muito bom, gente, mas é porque eu tinha poucas imagens. Aqui é um caso de envoltória de esforço cortante. Então aqui a gente vai até traçar um exemplo similar, fazer um exercício similar a esse, em que a gente vai ter, note aí que a gente tem o diagrama de esforço cortante, nesse caso aqui não tá churado, né? E aliás, me desculpa, o diagrama de esforço cortante, ele tá tracejado, e o que tá achurado aí, gente, vai ser as envoltórias. Então, essa achura aí na vertical são os valores das envoltórias, e a parte que está tracejada é o diagrama de esforço cortante. Então, gente, resumindo, só para se não ficou claro ainda, o que vai ser uma envoltória? A envoltória, em um determinado ponto, vai ser a soma desse esforço devido à carga permanente, que a gente vai traçar através do diagrama de esforço cortante ao momento fletor, mais o esforço devido à carga móvel. Então, se a gente estiver calculando para momento fletor, a gente tem que traçar a linha de influência de momento fletor e analisar naquele ponto. E se for de esforço cortante, é a mesma coisa. Traça a linha de influência de esforço cortante naquele ponto e analisa qual que vai ser o valor desse esforço. Então, resumindo, é isso aqui. Envoltória, esforço devido à carga permanente, mais o esforço devido à carga móvel em um determinado ponto. Então, vamos para o exemplo, gente. Então, à medida que a gente for fazendo o exemplo, eu vou explicando, mas é uma coisa bem fácil de entender, porque são coisas que a gente já viu ao longo do curso, né? Principalmente vocês viram lá no quinto período. Então, a gente vai ver que a seguir é mostrado um exemplo de determinação de envoltória de esforço de uma viga biapoiada que vai estar submetida a um carregamento permanente, que a gente vai utilizar para traçar os diagramas, e a carga móvel, que é o que a gente vai utilizar para traçar as linhas de influência. Na figura, também estão indicadas as seções adotadas para o cálculo dos valores limite e para o traçado das envoltórias. Então, no próximo slide, a gente vai ver que a gente tem a viga que a gente vai utilizar e a gente vai ver que a gente tem 5 seções para que a gente possa fazer a análise delas. Então, gente, antes de começar, a gente vai perceber que essa estrutura ela é simétrica, essa viga ela é simétrica em relação à seção 3. Então, quando a gente estiver traçando a envoltória de esforço cortante, a gente vai ver que ela vai ser o quê? Antissimétrica. Mais à frente a gente vai entender um pouquinho. E a de momento fletor, ela vai ser exatamente assimétrica. Essa aqui, gente, é a nossa viga. Ficou meio tortinho o desenho, mas é porque foi na hora de escanear. Essa aqui é a nossa viga, então notem aqui que a gente tem uma viga. A gente tem a seção 1, seção 2, 3, 4 e 5. O vão dessa viga é de 12 metros, então as seções que a gente vai analisar, elas estão espaçadas entre si de 3 em 3 metros. Percebam que a seção 1 e a seção 5, elas estão ao quê? A 1 dx do apoio. Lembra que eu falei lá para vocês? Que a gente pode fazer essas análises 1 dx antes do apoio? Pois então, esse aqui vai ser um caso desses que eu falei para vocês anteriormente na sala de aula. Então, a seção 1 está 1 dx depois do apoio e a seção 5 está 1 dx antes do apoio. Então, aqui em cima, percebam que a gente tem uma carga permanente. Essa carga permanente atua em toda a estrutura e ela tem um valor de 20 kN por metro. A gente vai traçar os diagramas com ela. E aqui embaixo, gente, a gente tem a carga móvel. Eu esqueci de escrever aqui, mas é a carga móvel, é o trem tipo que a gente vai utilizar nas linhas de influência. Então, nessa carga móvel, a gente tem uma carga concentrada de 80 kN, uma carga concentrada de 40 kN, que estão espaçadas entre si em 3 metros. E no restante da estrutura, a gente vai aplicar um carregamento permanente, uma carga distribuída, na verdade, né, de 16 kN por metro. Então, o que vai ser o primeiro passo para a gente calcular as envoltórias? Então, primeiramente, o primeiro passo, a gente deve traçar o diagrama de esforço cortante, o DV, e o diagrama de momento fletor, que é o que vocês viram lá em Teoria das Estruturas 1 com o Michel.
Então, nesses diagramas que a gente vai traçar, a gente precisa destacar, ou seja, a gente precisa encontrar os valores de esforço cortante de momento fletor nas 5 seções de interesse. Então, tanto na seção 1 quanto na seção 2, 3, 4 e 5, eu vou precisar saber o valor delas com relação a esses dois diagramas. Então, observação, gente. Vocês podem traçar o diagrama, esses dois diagramas, e calcular os esforços pelo método que mais lhe convém. Seja por equilíbrio em um ponto, seja por equacionamento, aí vai do gosto do freguês. Então, vocês podem fazer da maneira que convém. Óbvio, né? Desde que fique correto o valor. Tomem muito cuidado, gente, principalmente com o sinal. Porque se errar um sinalzinho, infelizmente, a envoltória vai ficar errada. Então, vamos lá. Aqui só repetindo o desenho novamente, né, da nossa estrutura. Primeiro de tudo, a gente vai fazer os diagramas de esforço cortante e depois de momento fletor. Então, primeiro, diagrama de esforço cortante, gente, é o que eu acho mais simples, né? Basicamente, a gente precisa partir do ponto da reação de apoio da estrutura. Vou voltar aqui no carregamento permanente, só para a gente ver uma coisinha. Ó, o carregamento permanente, a carga permanente, ela é de 20 kN por metro. A nossa viga tem 12 metros. Então, fazendo 20 vezes 12, a gente tem o quê? 240 kN. Como a viga é simétrica, então a reação de apoio ela vai dividir em ambos os lados. Então, se a gente fazer 240 dividido por 2, vai dar o quê? 120. Então, está até indicado no desenho já o valor da reação de apoio. Então, a gente tem 120 kN de reação de apoio tanto no balanço da esquerda quanto no balanço da direita. E a partir desses 120 kN, né, que a gente vai começar a traçar o diagrama de esforço cortante. Então, a gente vai primeiro 120 para cima, positivo, né? Que é o que está aqui no diagrama. Voltando. A esse 120, gente, ele vai ser o quê? Ele vai ser combatido por essa carga que está no sentido oposto, né? A carga do carregamento permanente. Então, e até chegar lá na seção S2, esse 120 vai virar o quê? 60. E aí, essa carga permanente vai combatendo esse 120. E a gente vai ver que quando chegar na seção S3, vai dar o quê? Vai zerar, vai ser igual a zero. Então, a partir da seção 3, esse carregamento permanente, ele vai ser o quê? Vai ser negativo, ele está no sentido para baixo. Então, até da seção 3 até a seção 4, a gente vai ter o quê? Menos 60 kN. Isso, né? Até chegar lá na seção 5. Um dx antes da seção 5, esse valor vai ser o quê? De aproximadamente 120 kN, né? Por quê? Quando chegar exatamente no apoio, vai ter o 120 combatendo para cima, né? Que é a reação de apoio, que vai acabar zerando o diagrama de esforço cortante. Né? Então, a gente vai ter esse diagrama aqui que vocês já estão acostumados a fazer. O diagrama de momento fletor, gente, também é bem simples, né? Viga biapoiada, carregamento permanente. O diagrama vai ser formado por essa semicircunferência, né? O valor máximo aqui no meio, gente, é aquela fórmula que a gente utilizou lá em teoria das estruturas, né? QL ao quadrado sobre 8. Que é o quê? A carga permanente, que é o 20. Está bem aqui embaixo, ó, à direita. 20 vezes o L é o comprimento da viga, que é 12, ao quadrado sobre 8. Que vai dar o quê? 360 kN por metro. Então, no meio da viga, né, que é o valor máximo, que é a seção 3, a gente vai ter que o valor máximo ali é de 360 kN por metro. Mas a gente precisa também descobrir o valor desses esforços na seção 1, 2, 4 e 5. Na seção 1 e na seção 5, vocês concordam que esse valor é aproximadamente igual a zero? Porque ele está muito próximo ao apoio. Então, a gente vai considerar que esse valor aqui é igual a zero na seção 1 e seção 5. Na seção 2 e na seção 4, como a viga ela é simétrica, a gente vai ver que vai dar o mesmo valor, que é de 270 kN por metro. Eu coloquei aqui, eu calculei por equilíbrio de forças num ponto. Então, basicamente, eu fiz aqui na parte de cima, nesse primeiro caso, eu estou calculando aqui na seção 1. Então, na seção 1, gente, eu acho que eu falei errado anteriormente, né? Seção 2 e 4 não, seção 1 e
e seção 1, 3. Então, a gente vai ver aqui, ó, pessoal. Fiz uma pequena confusãozinha. Seção 2 e 4 mesmo, é porque eu tinha feito anteriormente o exercício numerando de outra forma. Enfim, a gente precisa saber o valor do esforço na seção 2 e na seção 4. Desculpem a confusão. Então, eu fiz aqui na seção 2 e seção 4, considerem esse S1 como seção 2. Então, por equilíbrio de forças num ponto, se a gente fizer aqui somatório de momentos num ponto igual a zero, a gente vai encontrar que o valor aqui é de 270 kN vezes metro. E nessa partezinha aqui de baixo, que está a seção 3, mas que deveria ser a seção 4, se a gente fizer a mesma coisa, vai dar o mesmo valor, que é de 270 kN vezes metro. Então, notem que eu adotei aí sentido no momento, né? O sentido horário positivo e o sentido anti-horário negativo. Então, é bem simples, só para vocês verem aí. Vou deixar esse exercício em anexo. Nessa aula já está em anexo, na verdade, para vocês verem todo o passo a passo, caso vocês fiquem com dúvida. Então, depois que a gente encontrou, gente, o valor dos esforços devido à carga permanente, ou seja, através dos diagramas, agora o segundo passo, deve-se calcular os esforços máximos e mínimos devido à carga móvel, ou seja, através das linhas de influência, nas seções indicadas. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A linha de influência de esforço cortante para a seção S1, S2, S3, S4 e S5. E também a linha de influência de momento fletor para a seção S1, S2, S3, S4 e S5. Então, vamos lá, gente. Para a seção 1, vamos começar pela linha de influência de esforço cortante. Então, a linha de influência de esforço cortante, lembra que a gente tem que fazer a regra do paralelogramo, traçar na seção de interesse, descobrir quais que são o valor das alturas verticais, né, para a gente multiplicar isso pelas cargas concentradas e também para usar para calcular as áreas. Então, pois bem, seguindo os mesmos conceitos de anteriormente, a linha de influência de esforço cortante para a seção 1, gente, vai ser basicamente isso daqui. Aí vocês podem estar me perguntando, ué, Matheus, não deveria ser diferente? Não tô lembrado, talvez alguém não esteja lembrado disso aqui. Então, eu fiz uma ampliação dessa linha de influência aqui na seção 1. Notem, gente, que a seção 1, ela está o quê? 1dx depois do apoio. Então, a gente vai traçar essa regra do paralelogramo, essa linha de influência de esforço cortante, 1dx depois do apoio. Então, notem que aqui de vermelho, ó, eu simulei o paralelogramo com valor positivo e lá na frente seria negativo, né? Só que eu fiz um corte. Então, o que acontece? A minha região de interesse, a minha seção de interesse, eu fiz essa ampliação, é 1dx depois do apoio. Então, notem que a parte positiva, a linha de influência aqui embaixo, ela é considerável, né? Ela é bem grande. Porém, gente, a parte de cima, que seria a parte negativa, ela é muito desprezível. A gente basicamente pode considerar ela igual a zero. Por isso que no diagrama, na linha de influência de esforço cortante, quando a seção está muito próxima do apoio, basicamente não tem a região negativa ou, em alguns casos, né, positivo se for ao contrário, como vai ser posteriormente mais na frente. Então, acho que vocês devem ter entendido por que não tem a partezinha de cima. Então, aí, o que a gente faz? Agora a gente vai descobrir, a gente vai posicionar as cargas, né? A carga concentrada em cima dessa linha de influência. Então, qual que é a maior carga concentrada? 80 ou 40? 80, né? Então, a gente vai pegar ela, que é a maior carga, para produzir o maior esforço, e a gente vai colocar ela em cima da posição 1, né? Dessa altura vertical 1. E a carga de 40, elas estão distanciadas de 3 metros entre si, né? Então, vou colocar ela a 3 metros da carga de 80. E aí, eu vou descobrir o valor de x
vou descobrir essa distância de x que eu coloquei já aqui à direita. Então, fazendo semelhança de triângulo, então 1 está para 12, né, que é o total da viga, assim como o x, que é o valor que eu quero saber, está para 9. Por que para 9? A viga não vale 12, menos os 3 metros aqui que elas estão distanciadas, sobra 9. Então, a gente vai ver que x vale 0,75. E os 16 kN por metro, a carga distribuída, a gente aplica em toda a viga, né? Então, aí a gente faz, gente. A gente tem que fazer o máximo, o valor máximo positivo, assim como eu falei na última aula, e o valor máximo negativo. Nesse caso, a gente não tem valor máximo negativo, né? Porque a gente não tem linha de influência negativa. Então, vai ser só a parte positiva. Então, a gente vai fazer 80 vezes 1, mais 40 vezes 0,75, mais, lembrando que a carga distribuída, a gente calcula através da área. A área que é a área triangular. Então, a gente vai fazer 16 vezes a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 12, a altura do triângulo é 1 dividido por 2. Então, fazendo essas continhas, a gente vai ver que na seção 1, o esforço máximo positivo é de 206 kN. Na seção 2, como ela ficou maior, vou colocar no próximo slide. Então, na seção 2, gente, aí já começa a aparecer a parte negativa. A seção 2, ela é na posição de 3 metros, né, contando da viga do apoio da esquerda para a direita. Então, aí a gente traça a linha de influência, nesse caso aqui. Aí a gente vai precisar descobrir o valor da altura x e da altura y, né, que eu fiz aí bem acima à direita. Então, para descobrir y, né, 1 está para 12, assim como y está para 9. Então, y é 0,75. E para o x, né, gente? Menos 1 está para 12, assim como x está para 3. Então, por semelhança de triângulo, o x tem que dar menos 0,25. Agora, a gente vai posicionar as cargas. Então, notem que dessa vez a gente tem o quê? Linha de influência positiva embaixo e linha de influência negativa em cima. Então, a gente vai ter dois esforços máximos. Então, primeiro vamos fazer a parte positiva, que é a parte de baixo. Então, eu vou posicionar o meu 80 em cima da maior distância para produzir o maior esforço, né? Que é onde está o y. Então, 80, perceba aqui embaixo da linha de influência, que eu posicionei o 80 em cima do y. O 40, gente, eu posicionei ele a 3 metros do 80, que é a distância que essas cargas estão distanciadas. E aí, esse 40, eu vou ter que descobrir essa altura que está pontilhada em cima. Eu não coloquei aí, gente, mas essa altura aí vocês podem descobrir por semelhança de triângulo. Ela vai dar 0,5. Depois eu posso até deixar uma anotaçãozinha. Então, essa parte pontilhada em cima, Z, ela vale 0,5. Tá até aí no cálculo depois. E a carga distribuída no restante da viga. No restante da viga, não, desculpa, no restante da linha de influência. Então, a parte positiva vai ficar 80 kN vezes 0,75, mais 40 kN vezes 0,5, mais 16 kN vezes a carga distribuída, que é a carga distribuída, vezes a área desse triângulo. A base vai ser 9 metros, vezes a altura y, que é 0,75, dividido por 2. Então, fazendo os cálculos, a gente vai ver que o esforço máximo positivo é de 134 kN. Para a parte negativa, gente, que é a partezinha lá em cima, é ainda mais fácil, né? Basta a gente posicionar 80 kN sobre o x, que é a maior distância da parte negativa, né? A maior distância vertical. E os 40, gente, percebam que o 40 kN, como ele está distanciado de 80 kN em 3 metros, ele vai cair exatamente no apoio. Então, essa carga de 40 kN, ela não vai fazer diferença para esse cálculo aqui não, porque ela vai ficar exatamente em cima do apoio. E em cima do apoio, né, o valor da linha de influência ali vai ser igual a 0. Então, a gente vai multiplicar 80 vezes o x, que é menos 0,25, mais a carga distribuída. Então, 16 kN por metro, vezes a área desse triângulo, que vai ser a base, que é 3,
vezes a altura x, que é menos 0,25, dividido por 2. Então, só relembrando, o 40 ele não vai entrar aí no cálculo, porque ele está distanciado de 3 metros da carga de 80. E é exatamente essa distância entre esse ponto da seção 2 até o apoio. Que nesse caso, né, fazendo os cálculos aí, o esforço máximo negativo vai dar 26 kN. Então agora na seção 3, gente, é a mesma coisa que a gente viu na aula que a gente está fazendo anteriormente. Então a seção 3 ela está exatamente no meio da viga. Então no meio da viga, gente, vocês forem traçar aí a linha de influência de esforço cortante, vocês vão ver, né, até por estar no meio da viga, que o valor da altura, que tanto na parte positiva quanto na parte negativa, vai ser de 0,5 aqui na linha de influência. Então, na parte positiva embaixo, 0,5, na parte negativa em cima, menos 0,5. Então, a gente vai ter diagrama, a gente vai ter linha de influência positiva embaixo e negativa em cima. Então, na parte positiva de baixo, vamos posicionar as cargas primeiro. Então, notem que abaixo da linha de influência eu tenho o posicionamento das cargas na parte positiva. Então, no 0,5 eu vou posicionar a carga de 80 para produzir o maior esforço. E a carga de 40, ela vai estar a 3 metros da carga de 80. Aí eu vou precisar descobrir o valor de x, o valor dessa distância vertical. Se vocês fizerem aí, vocês vão ver que vai dar 0,25. Inclusive, gente, eu quero que vocês refaçam esse exercício depois, para vocês terem dúvidas, para tirar as dúvidas depois comigo, tá? Então, vocês vão ver aí, quando vocês fizerem, que vai dar 0,25 em cima dessa carga de 40. E o 16 kN no restante da linha de influência. Então, a parte positiva vai ficar 80 vezes 0,5, mais 40 vezes 0,25, mais 16 vezes a área do triângulo. Nesse caso, a base da linha de influência vai valer 6, a altura 0,5 dividido por 2. Então, o esforço máximo positivo vai dar 74 kN. Para a parte negativa, gente, até porque a seção que a gente está analisando é simétrica, o valor vai dar exatamente o mesmo, só que negativo. Então, se a gente fizer em cima, posiciona a carga de 80 no menos 0,5. A carga de 40 vai estar a 3 metros. Se vocês fizerem semelhança de triângulo, também vai dar na posição menos 0,25. E os 16 kN no restante da linha de influência. Então, vai dar o mesmo valor de 74 kN, só que aqui negativo, né? Na seção S4, o que a gente vai perceber? A seção S4, ela vai ser antissimétrica em relação à seção o quê? S2. O que significa isso? A seção S2 e a S4, elas vão dar o mesmo valor, porém com sinais trocados. Percebam aqui na seção S2, eu voltei aqui, ó. Na seção S2, o valor máximo positivo deu 134 e o máximo negativo deu 26. Então, positivo 134 e negativo 26. Então, fica como tarefinha aí para casa, para quando vocês estiverem resolvendo o exercício, para vocês analisarem se vai realmente acontecer essa antissimetria. O que significa antissimetria? Que na seção S4, os valores vão ser exatamente os mesmos, só que o positivo no lugar do negativo e o negativo no lugar do positivo. Lá anteriormente, na seção 2, o máximo positivo era 134, só que na seção 4 esse vai ser o máximo negativo. E na seção 2, o máximo negativo foi 26, só que aqui ele não vai ser o máximo negativo, ele vai ser o máximo positivo. Isso é antissimetria. Isso vai acontecer também, gente, na seção S5, porque ela é antissimétrica com relação... Eu coloquei aqui a seção S3, gente, mas me desculpa, é com relação à seção S2. Eu vou corrigir depois no slide. A seção 5 ela é antissimétrica com relação à seção 1, na verdade, né? Então, na seção 1, lembrem, vou voltar lá. Seção 1, o valor máximo positivo foi de
206. Quando vocês fizerem resolver o exercício aí novamente, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, só que negativo. Então, só relembrando, não é S3, é S1. Pronto, tracei as linhas de influência de esforço cortante, agora eu vou traçar as linhas de influência de momento fletor. A seção 1, gente, ela está próxima ao apoio. Lembra que eu falei para vocês na aula, dei uma demonstração, que toda vez que a gente tiver uma viga biapoiada, que a gente quer saber a linha de influência dela em uma seção muito próxima ao apoio, a um dx do apoio, essa linha de influência ela não existe, gente. Ela vai ser aproximadamente igual a zero. Notem aí, revejam aí no caderno, eu expliquei isso para vocês. Quando estiver muito próximo ao apoio de uma viga biapoiada, essa linha de influência a gente pode considerar ela que ela vai ser aproximadamente igual a zero, porque a área formada vai ser muito pequena. A gente não vai conseguir calcular o valor dos esforços. Então, na seção S1, 0. Na seção S2, gente, aí a gente vai traçar a linha de influência de momento fletor, assim como a gente aprendeu nas aulas passadas. E aí, através dessa linha de influência de momento fletor, aí a gente vai ter que descobrir, né, o valor de x. Então, aqui onde forma o encontro desses dois triângulos, gente, que é aqui onde eu chamei de x, consequentemente vai ser a maior distância vertical, né? Então, é no valor de x aqui que eu vou posicionar a carga de 80. Então, vai ali, o 80 vai produzir o maior esforço. E o 40 eu vou posicionar a 3 metros de x. Então, no 40 eu vou precisar também descobrir o valor dessa distância vertical y. Então, aqui, gente, eu fiz aqui do lado, na parte da direita, qual que vai ser o valor dessas distâncias verticais, tanto x quanto y. Então, o x vai valer 2,25 e o y vai valer 1,5. Lembra que eu falei que quando a gente estiver fazendo a linha de influência de momento fletor, a gente não pode apagar o compasso, a parte que a gente faz o compasso, porque ela é importante para a gente fazer a semelhança de triângulo? Aqui no meu eu apaguei porque senão ia ficar muito grande, eu não ia conseguir mostrar para vocês no slide. Mas relembrem no caderno aí de vocês, depois que vocês descobrirem o valor de x e y, aí sim, pode apagar o valorzinho do compasso, mas antes disso não apaga não para vocês descobrirem x e y. Então x vale 2,25, posicionei o 80 em cima dele, e y vale 1,5, posicionei o 40 em cima dele. E a carga distribuída, gente, eu vou posicionar ela em toda a viga, porque eu vou precisar fazer a área aqui, posicionar ela em toda a linha de influência. Então, nesse caso, gente, a gente não vai ter linha de influência negativa, né? Se a gente tivesse apoio dos lados, apoio não. Se a gente tivesse balanço dos lados, aí a gente teria a linha de influência de momento fletor negativa. Só que essa viga é biapoiada, então a gente não vai ter esforço máximo negativo em nenhum caso, em nenhuma seção. Então, o esforço máximo positivo vai ser 80 vezes 2,25, mais 40 vezes 1,5, mais 16 vezes, aí eu vou fazer a área, né? Então, eu tenho um triângulo de x para a esquerda, né? Que vai ser esse triângulo menor de x, considerando até o apoio à esquerda. E eu tenho o triângulo maior, que é o de x até o apoio da direita, né? Então, fazendo primeiro para o triângulo da esquerda, então vai ser, a base vai ser 3, a altura de x, 2,25, dividido por 2, né? Que é a fórmula do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. E agora, com relação ao triângulo da direita, então, mais 16, que é a carga distribuída, vezes base igual a 9, vezes a altura 2,25 dividido por 2. Então, na soma aí dos esforços, a gente vai ter que o esforço máximo positivo é 456 kN vezes metro. Na seção 3, gente, a seção 3, gente, é aquela exatamente no meio da viga. Então, se a gente for fazer a linha de influência, for calcular o valor de x e y, a gente vai ver aqui no meio da viga, o x, através de semelhança de triângulo, a distância x vai valer 3,
que é a maior distância, né? Que é o ponto de encontro. E acima dela a gente vai posicionar a maior carga, que é essa de 80. O 40, gente, eu vou posicionar a 3 metros para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, como é uma viga simétrica, a gente pode posicionar o 40 tanto à direita como à esquerda, ou então tanto na direita quanto à esquerda de x, porque vai dar o mesmo valor. Porém, em alguns casos, alguns exercícios, pode ser necessário que você teste para ver se essa maior distância vai estar à direita ou à esquerda de x, porque isso vai alterar, vai mudar o valor do esforço. Então, y, através de semelhança de triângulo, deu 1,5. E a gente posiciona 40 kN acima dele. E a carga de 16 kN por metro, né? A gente coloquei vezes metro, mas desculpem a carga distribuída, isso aqui não é um momento fletor, né? No restante da linha de influência. Então, o esforço máximo positivo vai ser 80 vezes 3, mais 40 vezes o y, que é 1,5, mais, percebam que os dois triângulos formados aqui a parte de x, tanto para a esquerda quanto o triângulo formado à direita de x, eles têm o mesmo tamanho. Então, por isso que aqui embaixo eu coloquei 2 vezes, porque os dois triângulos vão formar, vão dar o mesmo esforço, né? Então, 2 vezes 16, que é a carga distribuída, vezes a área do triângulo, né? A base vai ser 6, vezes a altura, que é o valor de x, 3, dividido por 2, que vai dar um esforço máximo de 588 kN vezes metro. Gente, a seção 4, ela é exatamente simétrica à seção 2. Então, façam aí novamente, mas vocês vão ver que vai dar o mesmo valor da seção 2, que é 4, vou voltar aqui, vai dar o mesmo valor de 456 kN vezes metro. É uma seção simétrica. E também, a seção S5, ela é simétrica à seção 1, que vai dar o que? 0. É o mesmo caso lá da linha de influência de momento fletor, muito próximo ao apoio. Vai ser igual a 0. Então agora, gente, a gente calculou todos os esforços, tanto de diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante, linha de influência de momento fletor e linha de influência de esforço cortante, para todas as seções de interesse, S1, S2, S3, S4 e S5. Assim sendo, estamos prontos para calcular as envoltórias de solicitação de esforço. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, para a gente calcular isso, basta, tá até em vermelho aí, em negrito, basta somar os valores dos esforços, sejam eles máximos e mínimos, né, que a gente vai somar máximo com máximo e mínimo com mínimo. Então, a gente vai somar esses valores obtidos nos diagramas com os valores obtidos na linha de influência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar diagrama de esforço cortante com a linha de influência de esforço cortante e o diagrama de momento fletor com a linha de influência de momento fletor. Então, primeiro, gente, vamos calcular a envoltória para o caso de esforço cortante. Então, aqui eu tenho o meu diagrama de esforço cortante. E aqui no próximo slide, slide 29, eu montei uma tabelinha. Essa tabelinha ela facilita bastante a gente fazer os cálculos das envoltórias. Então, notem que aqui na primeira coluna da tabela eu tenho as seções, né? Então, eu tenho seção S1, S2, S3, S4 e S5. Na frente, gente, dessa tabela, na frente da tabela não, na segunda coluna, eu tenho o valor da carga permanente. Esse valor da carga permanente, gente, é o valor do esforço cortante obtido através do diagrama de esforço cortante nas seções de interesse. Então, olha, na seção S1, gente, só voltando aqui, na seção S1, o valor de esforço cortante foi 120. Ok. Na seção S2, 60, positivo, não esquece o sinal. Na seção S3 foi 0. Na seção S4 foi menos 60. Ok? E na seção S5, menos 120. Para a carga móvel, gente, que foi o valor que a gente obteve nas linhas de influência. Não vou voltar aqui para não ficar fazendo confusão, mas é só preencher nessa tabelinha aqui o valor das linhas de influência de esforço cortante. Então, lá no primeiro caso,
O mínimo, gente, entenda o mínimo como negativo e máximo como positivo. Então, eu coloquei até de vermelho aí, o mínimo é porque significa negativo. Então, na seção 1, o mínimo foi 0 e o máximo 206. Na seção 2, o mínimo foi menos 26 e o máximo 134. Na seção 3, o mínimo foi menos 74 e o máximo 74. Na seção 4, o mínimo menos 134 e o máximo 26. Na seção 5, mínimo menos 206 e o máximo 0. Na quinta e sexta coluna, que eu até destaquei em cima de amarelo, a parte de envoltórias, então aqui nesse caso a gente vai calcular as envoltórias. O que é envoltório? Então a gente vai somar, né, os valores do diagrama de momento de esforço cortante com o respectivo valor obtido na linha de influência. Então, o mínimo, gente, vai ser o quê? O valor da carga permanente de esforço cortante, que é o 120, mais o valor mínimo aqui, que foi 0. Na seção 2, 60 menos o mínimo, que é 26. Na seção 3, a carga permanente deu 0 e o valor mínimo da linha de influência na seção 3 foi menos 74. E assim sucessivamente. O máximo, gente, é o máximo valor da linha de influência. Então, eu vou somar na seção 1, 120 mais 206. Na seção 2, 60 mais 134. Na seção 3, 0 mais 74. Na seção 4, menos 60 mais 26. E na seção 5, menos 120 mais 0. Aqui no próximo slide eu já calculei esses valores das envoltórias. Então, notem aqui, ó, está aqui em vermelho, os valores mínimos e máximos das envoltórias, gente. Então, notem que esses valores aqui, a gente vai precisar deles daqui a pouco para traçar as envoltórias. Agora, gente, vamos fazer a mesma coisa para momento fletor. Então, eu fiz outra tabelinha aqui, só que agora é para momento fletor, né? Lá em cima, momento fletor, quilonewtons vezes metro. E aqui é a mesma coisa. Primeira coluna, seções de interesse. Na segunda coluna, o valor da carga permanente que a gente obteve no diagrama de momento fletor. Então, notem que na seção 1 foi 0. Na seção 2 e na seção 4, simétricas, né, 270. No meio, que é a seção 3, foi 360. E na seção 5 foi igual a 0. Carga móvel, gente, foram os valores obtidos através das linhas de influência. Notem que todos os mínimos, gente, estão igual a 0. Por quê? É o que eu falei quando a gente estava resolvendo aqui. Nesse caso, a gente não teve nenhuma linha de influência negativa. Então, a gente não tem valores mínimos de carga móvel, tudo igual a 0. O máximo, gente, foi o que a gente obteve nas linhas de influência. Lembra que na seção S1 e na seção S5 a linha de influência ela era aproximadamente igual a 0? Então o esforço ele também é igual a 0 nessas duas seções. Então na seção 2 e seção 4, que são as seções simétricas, a gente obteve um esforço máximo de 456. E na seção do meio, que é a seção 3, a gente obteve o esforço de 588. Então aí, assim como anteriormente, é só somar, né, gente? Então vou somar o valor da carga permanente com o mínimo, né? Então, somando a carga permanente com o mínimo, a gente vai dar o mesmo valor, né? Porque tudo foi igual a 0 na linha de influência negativa, que não teve. E vou somar também a carga permanente com o máximo, que aí vai alterar o valor, né? A gente vai ver que lá na última coluna das envoltórias, lá de amarelo, o máximo a gente vai somando, né? Na seção S1, 0 mais 0. Seção S2, 270 mais 456. Seção S3, 360 mais 588. Seção S4, 270 mais 456. Na seção S5, 0 mais 0. Então, no próximo slide aqui, eu já coloquei o valor, né? O valor final calculado que a gente vai utilizar para traçar as envoltórias. Então, o quarto passo, gente, a gente tem que traçar as envoltórias, que é fazer o desenho. Então, para fazer as envoltórias, não sei se vocês lembram lá de teoria 1, a gente vai tomar como base para o traçado das envoltórias os diagramas de esforços, de esforço cortante e de momento fletor. Então, vai ser em cima deles que a gente vai traçar essas envoltórias nas seções de interesse, S1, S2, S3, S4 e S5. A partir dos valores obtidos nas
últimas duas colunas dos slides anteriores. Então, primeiro, gente, vamos traçar a envoltória para o caso de esforço cortante, gente. Então, para traçar a envoltória para o caso de esforço cortante, a gente vai utilizar essas últimas duas colunas aqui da tabelinha que eu só repeti aqui que a gente calculou anteriormente, né? Então, na seção 1, gente, o mínimo tem que ser 120 e o máximo 326. Então, ó, notem que eu parti do mesmo diagrama de esforço cortante que a gente fez lá no início da aula. Nesse caso, gente, ó, o mínimo é 120, então vou aproveitar o 120 que eu já tinha, né? E o máximo é 326. Então, lembrando que valores positivos eu desenho acima da viga e valores negativos abaixo da viga. Então, o mínimo é 120, o máximo é 326. Tentem fazer criar uma escala para ficar para a envoltória ficar mais próxima da realidade, ficar bonitinha. Então, o mínimo 120, lá em cima o máximo vai marcar o 326. Agora deixa eu voltar. Na seção S2, o mínimo é 270, não. Na seção S2, o mínimo é 34 e o máximo é 194. Então, notem que aqui no diagrama de esforço cortante eu tinha o 60, né? O 34 está um pouquinho abaixo do 60. Então, marquei o 34 aqui com caneta vermelha e o 194 lá em cima. Seção 3, gente. Seção 3, o mínimo é menos 74 e o máximo é 74. Então, a seção 3, gente, o valor do diagrama de momento tinha dado zero, diagrama de esforço cortante tinha dado zero. Então, o menos 74, vou traçar o ponto aqui abaixo da viga. E o 74 acima da viga. Na seção 4, menos 194 e menos 34. Ou seja, os dois valores deram negativo. Então, ambos vão ficar abaixo da viga. Então, aqui na seção 4, eu tinha o menos 60 para me tomar como referência. O menos 34, ó, tá acima do menos 60, né? Então, vou marcar o menos 34 e o menos 194 continua abaixo do menos 60. E na seção 5, por último, né? Menos 326 e menos 120. Então, ambos negativos, ambos abaixo da viga. Então, o menos 120, né, vai coincidir com o do diagrama. E o menos 326 lá embaixo. Vou marcar o menos 326 lá embaixo. Aí, notem, gente, que essa área, ou seja, essa interseção que eu achurei, tá vendo aí? Não sei se está dando para perceber muito bem, mas eu tinha achurado em caneta vermelha, em linhas diagonais. Então, essa achura aí, gente, corresponde às envoltórias, gente. Então, essa parte achurada aí são as envoltórias, que são basicamente a soma, né, dos valores máximos e mínimos devido à carga permanente, carga móvel em cada seção. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o diagrama de momento. Então, para o diagrama não, né? Para envoltória de momento fletor. Então, para o traçado de envoltória de momento fletor, vou aproveitar essa tabela que eu também tinha feito lá anteriormente. Então, notem que na seção 1, o mínimo e o máximo é 0. Então, aqui, ó, gente, eu vou partir do diagrama de momento fletor, né? Vou tomar como base para desenhar as envoltórias. Então, na seção 1, 0 e 0. Na seção 2, o mínimo é 270 e o máximo é 726. Então, o mínimo é 270 e o máximo 726. Você pode desenhar tanto para cima quanto para baixo. Porém, aí você vai ter que mudar, indicar o sentido. Por que eu estou desenhando para baixo? Porque a gente tem que seguir basicamente... Eu sempre sigo basicamente essas questões. Por exemplo, no caso aqui de momento fletor, tracionando embaixo é positivo. Então, como a gente teve tudo positivo embaixo, por isso que eu estou desenhando essa envoltória abaixo, que é o certo, né?
Talvez tenha alguns autores que desenham em cima, não sei, mas vamos seguir sempre essa linha de raciocínio. Valores positivos embaixo. Na seção S3, o mínimo deu 360 e o máximo 948. Então, o mínimo 360, né, aproveitando o diagrama, e o máximo 948. Seção S4, mínimo 270 e máximo 726, né, simétrico à seção 2. E na seção 5, 0 e 0, né? Então, gente, basicamente era isso na aula de hoje. Vou deixar os slides da aula para vocês, vou deixar o exercício resolvido em PDF e vou deixar uma atividade para vocês entregarem para mim, que vai valer tanto a presença, a frequência dessa aula, como também vai ser uma atividade avaliativa. Espero que vocês tenham entendido, é um conteúdo que vocês já estudaram. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês me perguntem lá no grupo que a gente vai criar no WhatsApp. Então essas foram as duas envoltórias. É isso, obrigado e tchau, tchau.